Cara, eu imagino que você tenha visto lá o trecho Vi. do que aconteceu e tudo mais. O que você tem pra falar sobre aquilo? Eu vou, para falar sobre isso, fazer uma breve leitura de um comentário. Na Tá. verdade, de um comentário não. Na verdade, tem um texto que chama O Paradoxo da Intolerância, que ele aparece na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do livro do Karl Popper. Ele fala sobre a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem na opinião do autor aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim: devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o Partido Nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversos centenas de milhares de várias outras minorias. Essa abertura que eles deram em nome desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade, que no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia radical, extremista, genocida, baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro, já foi provado pela ciência que isso não existe. E para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens, de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, eles acreditavam que eles estavam fazendo um bem para o mundo, o nazista. E eles mataram pessoas que, independentemente da idade ou do sexo, eles acreditavam que eram seres inferiores. Esse tipo de debate, dentro de uma sociedade democrática, ele não pode ser permitido, porque você não tem como debater com aquele que, se subir no poder, vai matar você. Isso está fora do campo democrático das ideias. É como você colocar um partido que é uma organização criminosa, como o PCC, ou você colocar, ou como a gente imaginar agora, grupos terroristas concorrendo a eleições nos países que eles estão se alojando no Oriente Médio. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para a humanidade e ruim para o futuro do mundo. E acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia, com a polarização política, com um ano de eleição no Brasil, com crises humanitárias acontecendo pelo mundo, onde a gente está vendo cada vez mais o aumento do radicalismo, do preconceito, e eu acho que a gente não tem que normalizar isso. E não é só sobre o nazismo, né? Quando a gente escuta frases assim em diversos lugares da sociedade que tem uma voz que influenciam pessoas contra gays, contra negros, contra qualquer outra minoria que seja, a gente precisa consertar isso. Precisa haver redenção, precisa haver pedido de desculpas, retratações. As devidas instâncias jurídicas têm que fazer o trabalho deles, não é o meu caso aqui como historiador, e a gente precisa ensinar as pessoas, os mais jovens, as crianças. Isso não é legítimo, não se pode normalizar a esse tipo de conduta, porque a conduta de vamos trazer para o debate político no Brasil, por exemplo, como foi mencionado, um partido nazista, isso não faz parte do debate democrático. Existem partidos de extrema esquerda no Brasil, existem partidos que eventualmente são extremamente criticados pelas suas posições, mas acredito eu que se um partido, seja ele qual for, colocar nos seus protocolos, nos seus
nos seus estatutos que eles prezam pela destruição de uma minoria, pela morte de uma minoria, pelo genocídio de uma minoria, eles não vão ter autorização do Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a eleições. Então, não é comparável, né? Eu tenho sérias críticas a partidos extremistas, seja de um lado ou de outro, mas ainda assim, não é comparável. Para você colocar no campo das ideias o que que a gente deseja para construir uma sociedade mais democrática, mais livre, com liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser incitação ao ódio, à violência, ao estupro, ao rapto, à volta da escravidão, num país que teve a maior quantidade de escravos importados da Europa, 3 milhões e meio, 4 milhões e meio de escravos, é mais do que todos os países da América juntos, mais que todos os países da América junto. O Brasil importou 4 milhões e meio de escravos e é o país que mais tempo teve a escravidão e que foi o último a abolir a escravidão. A gente não pode normalizar com isso. A gente precisa educar as pessoas, combater esse tipo de o discurso que tenta normalizar. Não é ok, vamos trazer isso para o debate. Não, isso não é ok, não faz parte do debate. O debate, se a gente abre o debate, como ele falou no final, se a gente abre o debate ilimitado para a tolerância, a gente acaba com a tolerância, a gente acaba com a coexistência, a gente acaba fazendo com que essas pessoas intolerantes possam vir a dominar o poder e aí a gente vai acabar com a liberdade total que as pessoas têm. É que eu não sei muito o que falar nessa situação, porque eu não sou a favor de nada disso, né? Do nazismo e tal, essa parada, né? E eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá pra entender essa porra, né? Então eu não sei muito o que falar. Eu sempre tratei todo mundo muito bem, eu nunca fui de nenhum grupo que tenha qualquer associação a esse tipo de coisa, então... Bom, isso, eu acho que o ponto aqui passa mais pelo lance da conscientizar que qualquer tipo de não é... Qual palavra eu vou usar? Qualquer tipo de, talvez, menção ao nazismo, ela traz coisas muito carregadas. Essa palavra é uma palavra que tem um significado muito pesado para a humanidade. Exato. Né? Então, realmente, trazer esse tipo de pensamento pro debate político... Como se fosse algo legítimo. Como se fosse algo legítimo, algo que é uma mera oposição de ideias, não faz sentido. Exato. Porque o nazismo, o cerne do nazismo é a violência. Ele não se opõe a outras ideias, ele extermina as outras ideias. E outras, não só ideias, ele extermina... As pessoas. Exato. As ideias, as pessoas, independentemente do que as pessoas pensam também. Né? Ele vai exterminar judeus, ele vai exterminar ciganos, ele vai exterminar negros, ele vai exterminar gays, ele vai exterminar qualquer pessoa, independentemente da posição política que a pessoa tenha.